Deputada Mônica Francisco. Em seguida, deputado Tiago Pampolha, deputada enfermeira Rejane, a quem convido para assumir a presidência, se possível. Vou esperar, então, Vossa Excelência assumir a presidência para falar no expediente presidido por uma mulher. Muito obrigada, deputado Jorge Felipe Neto, pela elegância em repassar a presidência para a enfermeira Rejane. Fiquei feliz agora. Não que eu ficasse triste com a presidência de Vossa Excelência, mas, em homenagem à semana do 8 de março, né? Ficou bonito, né? Ficou bonito e competente, porque não é só bonito. Agradecer ao presidente Jorge Felipe, dar continuidade aos trabalhos. Passo a palavra à deputada Mônica. Tem 10, né? É 10 ou 7? 10 minutos. Obrigada, deputada. Boa tarde, presidenta. Funcionários e funcionárias TV Alerj, que ainda continua e resiste aqui no expediente final. Mais uma vez, celebrar a semana do 8 de março, lembrando que sábado, dia 14 de março, nós estaremos mais uma vez nas ruas para pedir justiça por Marielle Anderson, não só por Marielle Anderson, mas lembrando que no pedido de justiça e de resposta para esse crime bárbaro de execução de uma parlamentar no exercício pleno do seu mandato, legitimamente eleita na cidade do Rio de Janeiro, segundo estado mais importante desse país, sofredor, mas mais importante, nós tivemos essa tragédia. Então, celebrar Vossa Excelência nessa cadeira e celebrar essa semana também com muita resistência e muita luta por parte das mulheres em defesa da democracia e contra todas as violações e o desmonte de direitos. Falando em desmonte de direitos, nós tivemos essas semanas, notícias muito preocupantes em relação, sobretudo, à economia, em um Estado já tão baleado. Vossa Excelência vem acompanhando muitas pautas, sobretudo dos trabalhadores e trabalhadoras da área da saúde, mas não só, muitas categorias, diversos sindicatos, né? Nós ainda não recebemos por parte do governo a mensagem sobre o piso, a lei do piso regional. Nós precisamos discutir sobre isso, presidenta, porque, senhores e senhoras que nos assistem pela TV Alerj, pelas redes sociais, nós tivemos um PIB, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o nosso IBGE, um PIB altamente vexatório de 1,1%, numa política vergonhosa, onde o ministro Paulo Guedes, ministro da Economia, defensor de reformas que com certeza já vem atingindo nas suas ações, mas de que reformas, se forem implementadas, atingirão frontalmente a classe trabalhadora, já tão castigada pela reforma trabalhista, pela reforma da Previdência. Com certeza é a morte anunciada da maioria da classe trabalhadora, que vem convivendo com as piores condições de trabalho e de salário daqueles que ainda estão inseridos no mercado formal de trabalho, aqueles que vêm tentando, em alguma medida, manter-se e manter as suas famílias. Nós recebemos, no auge do anúncio já de uma pandemia com o coronavírus, nós tivemos aqui uma audiência na semana passada para tratar desse tema, na quinta-feira, já com o anúncio, né, de um caso confirmado de coronavírus no estado do Rio de Janeiro. E nós estamos preocupadíssimos com esse processo, porque ainda não tivemos, seja por parte do governo federal, nós tivemos aí uma queda no barril do petróleo, nós tivemos uma perda de uma monta de 91 bilhões
da Petrobras. Nós estamos num processo de queda. Hoje, a Bovespa fechou em queda dramática antes do final do expediente. Ou seja, nós estamos em um processo onde o Estado do Rio de Janeiro, deputada enfermeira Rejane, Vossa Excelência já aqui há 2 mandatos, esse seu 3º mandato, sabe muito bem o que significa um Estado em crise de recuperação fiscal. E nesse momento a pergunta que nós precisamos fazer, enquanto pessoas que convivem com a realidade do povo brasileiro, da classe trabalhadora, das pessoas mais expropriadas. Nós tivemos aqui ontem uma discussão sobre os vetos para derrubar os vetos do governo. Nós tivemos diversos funcionários e funcionárias aqui, funcionalismo representado da justiça, da educação, da saúde, sobretudo, discutindo a sua condição de vergonha e de humilhação, sem reajuste, sem possibilidade de qualidade de vida, sem condição e sem poder de compra. E nós ainda não obtivemos por parte dos governos, seja do governo federal, seja do governo desse estado, uma resposta para enfrentar a crise que o mundo vivencia agora com esse impasse entre Arábia Saudita, Rússia, China. Qual é a resposta que o Estado do Rio de Janeiro tem para manter o Estado do Rio de Janeiro vivo? Veja, deputada enfermeira Rejane, a resposta que o ministro da Economia, o senhor Paulo Guedes, que eu não sei se ele anda lendo os sociólogos e os antropólogos, ele criou uma metodologia de PIB privado, PIB público. Talvez ele está lendo muito Roberto da Mata, entre o público e o privado, a casa e a rua, né? Talvez ele seja um sociólogo enrustido, né? E criou lá uma metodologia entre PIB público e PIB privado para abalizar o que ele chama de saída para a crise econômica, para o vexame econômico que esse governo vem dando, que é endurecer e precarizar ainda mais a vida da classe trabalhadora, é atingir os mais pobres, é, sem dúvida, manter a classe trabalhadora num lugar de humilhação e vergonha, com a uberização, a precarização extrema do trabalhador e da trabalhadora, com graves riscos a esses trabalhadores. Veja, né? Fazer com que a classe trabalhadora seja humilhada a ponto de alugar bicicleta de banco para poder entregar sanduíche. E tem gente aqui dentro, tem parlamentar, que diz que isso é atividade empreendedora, é empreendedorismo. Veja só, né? Alguns podem até dizer que é bom para o trabalhador entregar sanduíche de bicicleta, que é para fazer atividade física, deputada Rejane, já que a gente tem números alarmantes de hipertensão e outras doenças por conta de sedentarismo, né? Mas prejuízo da Petrobras e das bolsas no mundo, por exemplo, a Bovespa teve um prejuízo de 375 bilhões. E aí a gente fala para um público que é povo, que pensa, o que isso vai impactar na minha vida de fato? O impacto disso na vida real das pessoas, no preço dos alimentos, da cesta básica, do gás de cozinha. A gente sempre procura, e Vossa Excelência também faz isso muito bem, falar do que essas supostas reformas mascaradas, que são, na verdade, bombas de destruição em massa da classe trabalhadora, mascaradas de reformas, seja reforma administrativa, reformas que vão mascarar a sanha privatista, a sanha entreguista e o desejo de humilhar ainda mais a classe trabalhadora. E aí a gente está falando das pessoas que recebem os menores salários e que vão ter perdas ainda maiores nesse processo. Então, nós fazemos o uso da tribuna nessa tarde
quanto presidentas da Comissão do Trabalho. A gente vem discutindo com muitas categorias, a gente vem conversando com as costureiras, a gente vem observando quanto as mulheres nesse processo vêm sendo atingidas, já não conseguindo acessar o mercado de trabalho, e a gente sabe que nesse estado e no Brasil, as mulheres são as que chefiam e mantêm os seus lares, ainda que tenham a presença de um companheiro. Então, essa tarde, nós usamos esse microfone, subimos a essa tribuna para fazer a defesa de que nós precisamos ir para as ruas, resistir, estar nesse parlamento com responsabilidade com os trabalhadores e trabalhadoras desse estado, com a população já tão precarizada. A gente anda nas ruas dessa cidade, a gente percebe o empobrecimento, a gente percebe o aumento da população de rua, e a gente sabe que a corda sempre arrebenta do lado mais fraco. Então, nós precisamos cobrar, aqui no âmbito do estado do Rio de Janeiro, que se entregue a essa casa um programa de fato que responda às necessidades desse estado, responda às perdas que já vem provocando um estrago na vida dos cidadãos e cidadãs aqui no estado do Rio de Janeiro, mas que respondam, sobretudo, a esse atual momento em que a gente vive uma crise que pode ser sem precedentes, já se assemelhando ao que foi a crise de 1929. Então, nós agradecemos mais uma vez a oportunidade de nós estarmos aqui e podermos fazer o uso desse microfone para defender as nossas empresas, que elas sejam públicas, defender o funcionalismo público, que tenha um salário justo, porque funcionalismo público, funcionário público é um funcionário de cargo de confiança. E nós precisamos, deputada, nessa casa, cobrar não só a responsabilidade do Executivo em responder com um programa que, de fato, atenda à necessidade da população fluminense, no que se refere a salvar o Rio de Janeiro da bancarrota, da miséria e da morte econômica e das possíveis mortes consequentes, mas essa casa também precisa, no amplo e no pleno dos seus parlamentares, responder à população fluminense. Muito obrigada, presidente. Eu vou solicitar